Então vamos lá, nossa escola bíblica, nós estamos vendo, sobre as situações que inviabilizam uma libertação. Nós já vimos algumas delas, Primeira situação que muitas vezes inviabiliza ou dificulta, embaraça, atrapalha a verdadeira libertação é pessoas não crentes, pessoas que não têm uma experiência com Jesus, não têm dificuldade de se comprometer com o Evangelho. Segundo, pessoas recém-convertidas ao Evangelho, às vezes vão te dar bastante dificuldade, às vezes vão inviabilizar a capacidade sua como conselheiro de libertar as pessoas, porque às vezes elas não têm maturidade, não entendem direito aquilo que você está fazendo. Então vai dar todo um trabalho de discipulado, de reeducação, de ensinar aquelas pessoas os principais fundamentos da vida cristã. Terceiro, pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades para que você realmente efetive uma libertação completa na vida da pessoa. Quarto, pessoas que não são batizadas, pessoas que têm dificuldade de se aliançar com uma igreja local, uma comunidade cristã, uma igreja. Geralmente são pessoas feridas, ou então são pessoas desigrejadas. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Quinto, pessoas que não congregam. Tem muito a ver com o 4, Pessoas que têm dificuldade, não, eu vou servir a Deus do meu jeito, tal, isso, aquilo. Nós já vimos que isso é uma das situações que inviabilizam a verdadeira libertação. E nós paramos no ponto 6, pessoas que se recusam a perdoar de coração alguém. Talvez aqui também esteja uma das principais dificuldades para você efetuar a direção do Espírito Santo, no poder de Deus, uma verdadeira libertação na vida das pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui em Mateus 18, 23. Mateus 18, 23, a Bíblia diz, fala de uma parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou e disse: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, era alguém que estava debaixo dele, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorou: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros aquilo que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, que aqui simbolicamente são demônios atormentadores, Outras versões aí diz atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, e aqui está o destaque de tudo, Jesus encerra, com uma grande lição para cada um de nós. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, aqui, qual é a palavra-chave de tudo isso, gente? Perdão, Sem perdão não há perdão da parte do Senhor conosco. Então, se não houver perdão, se nós sonegarmos o perdão recebido da parte de Deus por nós, nós também não seremos perdoados das nossas ofensas e daquilo que nós fizemos contra Deus. Então nós não podemos sonegar a graça recebida da parte de Deus. Então nós falamos sobre isso, A falta de perdão no contexto da libertação é uma grande brecha imperdoável, e Satanás sabe disso. Se não houver perdão, existe uma base legal onde o inimigo vai atacar, bloquear a graça de Deus, fortalecer cadeias, como está aqui, e uma espécie de sentença impostas pelos atormentadores, que são demônios,
como o próprio Jesus ensinou aqui em Mateus 18. Todo mundo entendeu aqui o que são os verdugos, os atormentadores? São demônios que perturbam a nossa alma, a nossa vida, tiram a nossa paz, geram ansiedade, medo, perturbações, uma série de transtornos psicológicos, psicossomáticos, que vão afetando a nossa vida, tirando a nossa paz. Por quê? Porque o problema é a amargura, é o ódio, é o ressentimento, é a mágoa, é a falta de perdão. Então, algumas pessoas se obstinam na amargura e na desilusão. Quando constatamos que a pessoa não intenciona em perdoar, quem quer que seja, interrompa-se a libertação e passamos a trabalhar apenas no aconselhamento, até demover a pessoa dessa situação. Vocês estão entendendo, gente? Se a pessoa se negar a perdoar as pessoas que o ofenderam, as pessoas que promoveram injustiças contra ela, você tem que parar ali a libertação, nada de querer expulsar demônio, senão o demônio vai sair e vai trazer outros 7 piores, e a situação daquela pessoa vai se tornar ainda pior. Então primeiro tem que ter um aconselhamento, né, uma reeducação, uma conscientização da pessoa da importância do perdão. O trecho mais clássico é esse aqui, que eu li para vocês, Mateus 18. E aí você tem que explicar direitinho, que Jesus conta uma parábola aqui. O Senhor aqui é Deus. O servo que devia 10.000 denários somos nós. E o conservo que devia 100 dinheiros ou 100 denários são as pessoas que nos ofenderam, nos machucaram, nos arrebentaram, promoveram qualquer sorte de ofensas, injustiças contra nós. Às vezes a gente é cheio de injustiça própria para os outros, né? A gente quer condenar os outros, mas quer perdão para nós. E com Deus não funciona assim. Da mesma maneira que nós recebemos perdão de Deus, graça de Deus, nós temos que exercer compaixão, misericórdia, graça e perdão com relação às pessoas. Amém? Amém. Caso a pessoa definitivamente recuse a perdoar, o processo acaba por aí mesmo. E isso é difícil de acontecer, mas infelizmente acontece. A pessoa vai dar N desculpas, né? Porque ela não merece. Aí você tem que dizer para ela que ela também não merecia o perdão de Deus. Porque é muito difícil. Não, é difícil mesmo, mas Deus te capacita. O importante é obedecer. Então a pessoa, o diabo coloca um monte de argumento ali na boca da pessoa, no coração, vai saindo ali, porque ela não merece, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. E aí você precisa ir quebrando esses argumentos à luz da palavra de Deus. Amém? Mas se no final de tudo ela não aceitar o que você está falando, infelizmente você vai ter que parar por aí. Você vai ter que falar, gente, então infelizmente eu não posso te ajudar, eu vou orar por você. Quando você estiver quebrantada, disposta a fazer isso, aí a gente continua aqui o aconselhamento, a libertação na sua vida, porque senão não tem como. A mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, o ódio, todas essas raízes de iniquidade, elas promovem legalidade, e muitas vezes a ferida da alma, como nós falamos na última aula, é o habitat dos demônios. Enquanto você está ferido e não se dispor a perdoar, e é muito interessante, gente, somente com perdão vem a cura na alma. Pode anotar aí, somente com perdão Deus processa a cura na alma. Somente com a liberação do perdão. E o perdão que eu falo é genuíno, não é de boca para fora, é de verdade, é de coração, conforme nós lemos aqui em Mateus 18, né? Se do íntimo do nosso coração, somente com o perdão, Deus processa a cura na alma, tá? E cicatriza a ferida que estava aberta. É claro que a alma, ela sofre o agravo, a ferida, e ela lateja, tá? Ela sofre aquela dor, aquele latejar da alma, e aí ela vai latejando, vai diminuindo esse latejamento da alma, essa dor, esse sofrimento, na medida em que o tempo vai passando, você vai se entregando ao Senhor, você vai vindo na igreja buscando o Senhor, você vai exercendo graça, amor, compaixão, Deus vai cicatrizando, curando e restaurando a sua vida. Amém? Da mesma maneira que no mundo natural, quando nós somos feridos, nós temos que ser lavados, né? Tem que ser jogado ali os produtos corretos,
os medicamentos corretos para que a sua ferida cicatrize de maneira natural. É de maneira natural, não é do dia para a noite, né? Como também uma ferida não cicatriza de uma noite para amanhã, não existe isso. É um processo, é um tempo, existe um timing de cura, desse processo de cura na nossa alma e na nossa vida. Tá bom, tá bom. Quem foi que deixou? Eu estou Sandrinho. Tá bom, gente? Beleza? Entenderam? Todo mundo entendeu? Então nós vamos continuar aqui da onde nós paramos. Beleza? Na última aula. É estratégico começar a libertação pelas áreas de traumas. Traumas, então nós estamos na página 42, no último parágrafo da esquerda. Traumas, injustiças e abusos que a pessoa sofreu. O que é um trauma, gente? É uma pancada emocional que ela levou em algum momento da vida dela. Abusos é uma espécie de abuso, né? Abuso não é só sexual. Geralmente quando fala em abuso a gente já pensa logo no sexual, né? Existe abuso moral, abuso psicológico, abuso no sentido de violência física, violência psicológica, violência moral, né? Às vezes uma ofensa moral é pior do que uma ofensa física. Sim ou não? Então tudo isso é abuso. Injustiça é quando alguém foi lá e te ludibriou, te enganou, te lesou, te engodou, fez um mal contra você, uma prática direta do mal contra a sua vida. Isso é injustiça, tá? Então nós precisamos começar a libertação das pessoas dessa maneira, lidando com traumas, com injustiças e com abusos que a pessoa sofreu, ok? Muitas influências demoníacas que estão sustentando os mais terríveis quadros de perseguição e aflição interior estão sendo abrigadas e alimentadas pelo ressentimento. O que é a palavra ressentimento, gente? É um sentimento que se repete. Aí que tá, se você não perdoar, aquele sentimento ele vai se repetir dentro da tua alma, dentro do teu coração. É um ressentir, é um ressentimento, é um sentimento que não abandona você. Exatamente, constante. Por quê? Porque falta a liberação do perdão. Amargura, mesma coisa, né? Amargura, ódio já é aquela raiva direta, aquele ódio, né, contra a pessoa. Indiferença é matar a pessoa no coração, gente. Tem um pensador que diz que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque pior que o ódio é a indiferença, gente. Sim ou não? A indiferença é quando você mata o outro no coração e não está nem aí para o outro. Se ele morrer, sofrer, padecer, não está nem aí para ele. Então a indiferença ela é mais profunda ainda do que o ódio. E, gente, é uma das marcas da nossa geração. Sim ou não? Pessoas são indiferentes com o sofrimento alheio, com o seu cônjuge, né? Com seus filhos, os filhos com relação aos pais, os parentes às vezes próximos, não está nem aí. Isso é uma marca de dureza de coração e de frieza espiritual. Dureza de coração e frieza espiritual. Uma das maiores marcas da dureza de coração é a indiferença. Indiferença com relação às coisas de Deus, indiferença com relação ao próximo. E isso existe dentro do ambiente religioso, gente? Sim ou não? Claro que existe. Uma prova bíblica disso é a parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, desprezou. Passou o levita, que era o adorador, o músico, desprezou o homem que estava caído na beira do caminho. E aí um samaritano, que não era nem do povo daquele que estava ali ferido, que era desprezado pelos judeus, foi quem se sensibilizou, colocou aquele homem ferido sob a seu mulinha, né? Não se lembra se era uma mula, um cavalo, levou até a pensão, pagou ali o cuidado daquele rapaz.
Por isso que os fariseus, escribas lá, né, na época de Jesus, os religiosos endoidavam com Jesus. Jesus batia de frente com eles, com a indiferença religiosa, com a frieza e a dureza de coração. Todo mundo está entendendo, gente? Ódio, indiferença que a pessoa nutre em relação aos seus agressores. E geralmente ela vai soltar isso, gente, no meio da conversa. Eu queria que ele morresse. Eu não devia ter nascido nessa casa. Lembre-se sempre daquele versículo: a boca fala do que o coração está cheio. Então não tem como, gente. Aquilo que está aqui dentro sai para fora. Sim ou não? Sai. Então uma hora ou outra, por isso que você tem que estar atento. Você que está ajudando pessoas, ouvindo pessoas, aconselhando pessoas, você tem que estar atento. Porque às vezes uma deixinha da pessoa você já pega ali a raiz do problema. É o ressentimento. É a raiz que está gerando aquele sintoma, aquela anomalia comportamental, aquele pecado que a pessoa está abrigando na vida dela. E gente, uma das coisas mais comuns que tem, e talvez o que mais vocês vão ver atendendo pessoas, é problema com os pais, pai e mãe. Essas são as maiores dores e mazelas humanas. Ressentimento com os pais é o que mais vocês vão ver na vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Que prende as pessoas a problemas e anomalias. Fala, o quê? Isso é igual a juventude, porque as pessoas já casaram, já têm família, não tem muita briga com os pais. Às vezes tem. Às vezes tem. Nós temos que entender, gente, que às vezes as feridas da alma ficam lá dentro e elas ficam camufladas. E no nosso ambiente da igreja são camufladas com religiosidade, com ativismo na igreja, sentimento de competição, com orgulho enrustido. Não, eu vou provar que eu estou certo e tal. Às vezes a base que sustenta aquele orgulho, aquela altivez, aquela arrogância, é porque ele foi massacrado psicologicamente pelos pais. Entendeu? Ou sofreu indiferença, frieza relacional. Então uma série de coisas, às vezes até adulto já, de idade, você vê essas coisas. Não tem a ver com idade, tem a ver com uma alma bem resolvida ou mal resolvida. Muitas vezes é uma questão de pais assim, que não souberam lidar. Sim, sim. Às vezes até são pais que não receberam isso dos pais dele e que passaram adiante uma criação equivocada. Isso é o mais comum, ainda mais na nossa região aqui, que é uma região agrária, fazenda e tal. Os pais criam às vezes os filhos de maneira muito dura, rígida, na ponta da bota tal. E tem gente às vezes ainda que se orgulha da rispidez, da dureza, da grosseria, da estupidez. Gente, isso não tem nada de nobre. Firmeza é bom, é ótimo, é maravilhoso. Amor também, é claro. É amor e firmeza. Agora, grosseria, palavrão, rispidez, mal educação, isso não tem respaldo bíblico. Isso daí não vai fazer bem, né? Ainda mais amaldiçoar, praguejar, falar mal, endoidar na cabeça das crianças, pressionar demais, né? Por exemplo, a minha esposa, ela foi criada num ambiente extremamente de pressão, e ela traz, né, consequências disso até hoje, aprendendo, né, a viver debaixo da graça, do amor, a compreender. Ela foi criada na panela de pressão. Isso gerou uma série de inseguranças, medos, uma série de coisas na alminha dela, e que ao longo dos anos a gente foi, né, nós, Deus, outras pessoas ministrando a vida dela, foram ajudando ela a entender que ela tem valor em Deus, que não é o que ela faz que faz a diferença, que o que faz a diferença é o amor que Deus tem por ela, que ela é amada e tal, papapá, entenderam? Então assim, tudo isso repercute na vida das pessoas, mas é interessante a gente entender tudo isso, ok? Vamos lá, 7, ou seja, no 6º ponto, é necessário o quê? Perdão. Se não houver perdão, não se processa com eficácia a verdadeira libertação das pessoas. 7, pessoas amasiadas ou que namoram em julgo desigual.
tá? Toda situação que sustenta um pecado vigente contra a aliança inviabiliza a libertação. Isso aqui é muito comum também, até no ambiente da igreja. Tem muitas pessoas que vêm amaziadas, amigadas, namoro errado, julgo desigual, e aí sofre uma série de problemas ali com relação a isso. Deus não tem compromisso com os descomprometidos e levianos, gente. Sublinhe isso aí. Olha só, Deus não tem compromisso com os descomprometidos e levianos. Ele é um Deus de aliança. Então é necessário. Tudo bem, a pessoa está chegando no reino de Deus, Deus dá ali um tempinho de graça, mas tem que se ajustar a esse fato na vida da pessoa. Às vezes ela não recebeu essa informação, esse conhecimento antes. É claro que na consciência dela ela já sabe que está equivocada, que precisa consertar, precisa ter aliança, que o certo é casar. Mas assim, precisa ser consertada essa situação. Não pode ficar anos dentro da igreja perdurando nessa situação. É isso que está falando aqui. Porque senão parece que você não tem compromisso com a palavra de Deus, é um descomprometido, é um leviano. O que é um leviano? É alguém que trata as coisas de Deus de maneira banal, superficial, de qualquer jeito, não está nem aí, insensível à voz de Deus, à consciência, ao Espírito Santo. Então Deus é um Deus de aliança. Vamos falar junto? Deus é um Deus de aliança. Deus leva a sério a aliança, gente? Sim ou não? Sim. É claro que leva. Aliança entre duas pessoas, né? Aliança do casamento, aliança da amizade, Deus leva a sério. A nova aliança, que é o sangue de Jesus, nós com Ele, aliança nossa com Deus. Então Deus leva a sério essa questão da aliança. O próprio conceito de maldição está embutido na quebra de aliança. Olha só, a quebra de uma aliança atrai o que na vida da pessoa? Maldição, porque está embutido no conceito de aliança. Não existe como crucificar a maldição de uma pessoa que permanece numa situação de maldição. Quer dizer, se a pessoa continua desobedecendo a Deus, não se arrependendo, não consertando aquilo que está errado, gente, não adianta fazer 100 orações, não sei quantos clamores, quantos jejuns, não vai alterar em nada, porque ela está debaixo da quebra da lei que dá sustentação a uma maldição. O que é a maldição? É o mal em ação. Por causa do que? Da quebra da lei de... Só tem um jeito de consertar isso: se arrependendo, confessando o pecado e consertando a vida com relação à lei de Deus. Tem gente que chora no